Olá, tudo bom, pessoal? Voltamos a mais um vídeo. Nós vamos continuar falando da nossa fonte principal. Esta é a segunda parte do vídeo que nós iniciamos no vídeo anterior, falando da fonte principal, da sua alimentação. E agora nós vamos continuar o nosso análise nesta fonte, que é a fonte da TV Philips PFL 5606. Agora, né, pessoal, com a nossa tensão já posicionada no lugar, e nós sabemos que essa tensão ela vai chegar aqui com 14,3 volts, acima, né, da tensão de 10 volts, né, que nós vamos ter a tensão de 10 volts, mas também nós sabemos se essa tensão chegar aqui abaixo de 8,15 volts, abaixo de 8,15 volts, esse CI não vai funcionar, porque ele vai estar em modo de UVLO, proteção VLO. Então ele tem que estar acima para ele gerar os primeiros PWM, certo? E mesmo que depois ele possa ficar entre 10 e 8 volts, né? Ele vai 8,15 volts, ele vai estar em modo ativo, né? Em modo ativo. Então, mas primeiro, a primeira partida ele tem que se elevar acima de 10. Então, é bom que você se atente para isso. Nesse caso, pessoal, então nós vamos ter aqui a tensão neste ponto, entrando no VCC. Aqui entrando no VCC internamente nós vamos ter uma tensão aqui, ó, de VRF, né, mínimo, e vai ser essa tensão vai ser uma tensão fixa de 2 volts. Tensão fixa de 2 volts. Nós vamos ter uma tensão fixa de 2 volts neste ponto, e neste ponto aqui, pessoal, nós vamos ter este capacitor aqui, ó, capacitor, certo? Esse capacitor vai estar ligado, né, aqui nesse ponto, que vai fazer também com este ponto aqui um ponto de delay, ó, tá vendo? Um ponto de delay. Mas o capacitor mais importante para nós agora nesse momento é este capacitor aqui, que é o capacitor, ó, que vai fazer o capacitor de soft start. Então, no momento que carregar esse capacitor de soft start, essa tensão aqui neste ponto, nesse pino aqui, ó, ela vai se elevar, certo? Vai se elevar gradativamente. Quando ela alcançar a tensão de start, né? Tensão de start, que ele vai chegar a mais de 1,2 volts. Quando ele chegar a mais de 1,2 volts, ele vai fazer com que haja o primeiro PWM. Mas para ter o PWM, nós temos que ter essa tensão neste ponto aqui também, ó. Tá vendo? Essa tensão neste ponto aqui, ó, que é a tensão de standby do circuito, acima também de 1,2 volts, acima de 1,2 volts. Nós vamos ter essa tensão acima de 1,2 volts. Então nós vamos ter essa tensão, então ele vai estar funcionando, beleza? Então nós vamos, aí vai gerar o primeiro PWM, gerar o primeiro PWM. E neste ponto aqui, como nós temos aqui neste ponto fixo também, ó, nós vamos ter essa tensão aqui neste ponto aqui, ó, né? Essa tensão acima de 1,25 volts. Aqui é uma line sense, ele está verificando aqui a tensão de entrada, verificando a tensão de entrada através desse divisor resistivo, e neste ponto aqui ele tem que estar acima de 1,25 volts. Então tem que estar acima de 1,25 volts aqui neste ponto aqui. Então nós vamos ter aqui a nossa line sense. A partir do momento que há o funcionamento, né, o funcionamento, nós vamos ter essa tensão aqui, e essa tensão que nós temos 2 volts, essa tensão ela vai se elevando, né? Ela vai se elevando aqui, nós temos 2 volts aqui, né? Nós temos 2 volts fixo aqui, ó, certo? Nesse ponto aqui, nós temos 2 volts, essa tensão vai passar para esse ponto aqui, ó, certo? Vai passar para esse ponto aqui, vai vir aqui para este ponto aqui, ó. Aqui nós temos o GND, aqui embaixo é o GND, certo? Aqui o GND do circuito estará abaixo desses conectores, GND. Então nós vamos ter aqui uma proteção aqui, ó, de 5,6 volts, certo? E esta tensão de 2 volts, né, que passou por aqui 2 volts, caiu aqui para acima de 1,25 volts, ela vai vir para este ponto aqui que é chamado o ponto da malha de feedback. Ó, a malha de feedback, nós temos aqui a malha de feedback, e aqui nós vamos ter aqui ao retorno, né, o retorno, aonde vai estar ligado ao GND. O que, que vai acontecer aqui com essa malha? O que, que vai acontecer aqui com essa malha? Essa malha, pessoal, nós vamos ter aqui o acionamento quando nós tivermos a tensão chegando lá, né, a 2,5 no óptico, né, e chegando a tensão de estabilização da
nesse caso, da fonte, do secundário da fonte. Então, quando nós chegar a 2,5 volts, nós vamos ter a condução nós vamos ter a condução, certo? Tendo a condução, nós vamos derrubar essa tensão aqui, ó, certo? Nós vamos derrubar essa tensão para abaixo de 1,25 volts. Então, o que que irá acontecer? No momento que ela chegou a 2,5 volts, nós vamos ter aqui um momentâneo desligamento do circuito, desligamento do circuito, colocando o circuito, né, colocando o CI em standby. Colocando o CI em standby, ele para de gerar momentaneamente os PWM, ele vai parar de gerar momentaneamente os PWM aqui nesse ponto, e parando de gerar momentaneamente o PWM, nós vamos ter a estabilização, porque a fonte ela ia subindo, ia subindo, aí no momento que você desliga, ela cai de novo. Quando ela cair, que neste ponto aqui ela vai caindo, os capacitores vai descarregando, ela vai caindo. No momento que ela está caindo, né, aí descendo a tensão, quando a tensão chegar abaixo de 2,5 lá no óptico, aí para de conduzir aqui, ela novamente ela eleva até 1,25 volts. Elevando novamente 1,5 volts, ela vai ligar novamente o circuito e o circuito vai funcionar. Então é dessa forma que vai funcionar esse circuito. Não pareceu muito complicado, né? Não, pessoal, não parece muito complicado esse circuito, porque nós temos o acionamento, né? O acionamento e o desligamento. Então, quando ele desliga, o que acontece? Esse capacitor aqui de soft start, ele também vai descarregar, esse capacitor de soft start. Então, somente ela vai ter partida como novamente quando, né, ele ligar aqui neste ponto e esse capacitor de soft start chegar a 1,2. Então, nós vamos ter esta condição. E aqui nós temos o capacitor de frequência, né? Esse capacitor aqui, quando ele se descarregar, ó, quando ele descarregar, se ele tiver descarregado, a frequência dele é baixa, né? A frequência da saída aqui do PWM vai ser baixo. E quando ele aumentar aqui, nesse caso, carregar totalmente aqui esse capacitor, nós vamos ter a elevação da frequência aqui, beleza? Então, pessoal, é dessa forma que vai funcionar. É dessa forma que vai funcionar. Nós temos aqui também, ó, o Current Sense. Nós temos aqui o Current Sense, a linha, né? Essa linha aqui do Current Sense, ó, certo? Que vai estar monitorando, né? Vai estar monitorando neste ponto aqui, ó, certo? Vai estar monitorando aqui esta malha na saída do transistor auxiliar, de acordo com a forma de onda que vai ter aqui. Vai ter uma forma de onda, não é bem essa, vai ter uma forma de onda, vai passar por esse capacitor, vai ser retificado, e neste ponto aqui não pode elevar acima de 8 volts, acima de 0,8 volts, acima de 0,8 volts, não pode se elevar esta tensão. Se essa tensão alcançar acima de 0,8 volts, ele vai entrar em modo de proteção e também vai desligar o PWM. Desligando, entrando em modo de proteção, né? Aí somente vai partir depois que carregar novamente o capacitor, e aí vai ficar em modo, se acontecer isso, ele fica em modo restart. Ele vai ficar parte e para, parte e para. Então ele vai ficar dessa forma. Tá certo, pessoal? Se você pegar essa condição de você verificar que você tem aqui o modo restart, você deve verificar este ponto aqui, certo? Beleza, pessoal? Para ver se essa tensão não está se elevando. Então, nesse caso, como deve fazer esse teste? Você deve colocar o osciloscópio aqui neste ponto, a ponteira 1, certo? A P1, e neste ponto aqui você colocar a P2, ó. Ah, por que eu tenho que usar 2 pontos, Reginaldo? Por que eu tenho que usar 2? Porque no momento que você vai ter isso aqui, ó, no momento, vamos lá, vamos ver aqui, ó, vou fazer aqui a grade aqui, ó, fazer aqui, certo? Então, no momento que você tem aqui o pulso PWM, é o momento que você vai ter aqui também, ó, o MOSFET conduzindo, é o momento que você vai ter aqui a condução aqui desse ponto aqui, entendeu? Vai ter a condução aqui desse ponto aqui, ó, aí você vai ter a condução. Então, nesse momento aqui, ó, quando você tem essa condução aqui, você vai ter essa tensão subindo. Aí você vai pegar, com a P1 você pega isso aqui, certo? Com a P1 você pega essa aqui com a ponteira 1, e com a P2 você pega aqui, ó, certo? Aí você vai pegar, se esta tensão estiver acima de 0,8 volts,
acima de 0,8 volts está tendo consumo excessivo, né? Consumo excessivo na malha, provavelmente na malha secundária, ou até problema mesmo interno do MOSFET, mas você vai ter, já vai saber aonde é o defeito. Agora, pessoal, vamos falar do lado secundário. Então, alertando a todos vocês que neste momento o GND passa a ser o GND da fonte do lado secundário, não pode ser mais o GND do lado primário. Então essa fonte ela é isolada, né? Todas essas tensões para fazer aferições, ela precisa ser aferida com o GND do lado secundário. Então, vamos lá, né, pessoal? Então, nesse caso aqui, ó, nós estamos vendo, certo? Que aqui nós vamos ter a tensão que vai sair aqui para os LEDs, certo? Você vai sair aqui para os LEDs. Nós temos a tensão aqui de 24,5 volts e nós temos essa tensão de 12 volts aqui neste ponto. Então, vamos aqui para fazer uma ampliação da parte do malha de controle para que nós possamos aqui melhor explicar o funcionamento. No momento, pessoal, que é gerado o PWM e aparece a tensão aqui, essa tensão vai se elevar não para 12 volts exatamente, mas sim para 12,3 volts exatamente. 12,3 volts. Quando chegar a 12,3 volts aqui, neste ponto aqui abaixo vai estar 2,5 volts, ó. Vai chegar a 2,5 volts. Chegando a 2,5 volts, nós vamos ter a condução aqui, ó. Nós vamos ter a condução deste TL431, que é o AZ431. E este aqui nesse ponto vai passar a ser média 2 volts, aonde nós vamos ter a condução aqui, ó, a condução aqui do óptico, né? Que não dá para ver aqui, mas aqui tem um óptico, nós vamos ter a condução do óptico. Tendo a condução do óptico, nós vamos informar lá para que já chegou a 12,3 volts. Então a fonte já vai estar em modo de aquele modo que eu falei para você, que é aquele modo que nós vimos anteriormente. Ele vai chegar a tensão, a tensão de 12 aqui neste ponto, ele vai chegar a tensão de 12,3 volts, certo? Aí ele vai acionar o óptico. Quando ele aciona o óptico, vai acionar o foto e vai desligar, vai derrubar aquela tensão de 1,25 lá e vai desligar por um determinado tempo até essa tensão cair abaixo de 12 volts, abaixo de 12 volts, abaixo de 12 volts, né? Vai chegar abaixo de 12 volts para que aqui não chegue mais a 2,5 volts. Então, ela vai chegar a este ponto aqui. Novamente, ela vai acionar e levantar. Então, vai ficar sempre você na aferição no seu osciloscópio. Você vai ver sempre ela fazendo isso aqui, ó, certo? Isso é porque está, a malha de controle está controlando, né, pessoal? Então, neste ponto aqui, nós vamos ter a tensão neste ponto de 11,7 volts. Então, a tensão nesse ponto vai estar 11,7 volts. Então, nós vamos ter aqui uma queda de tensão sobre os resistores. Então, nesse ponto aqui, nós vamos ter uma queda de tensão sobre esse resistor, sobre esses resistores e sobre esse resistor que vai dar 2,5 volts. Beleza, pessoal? Então, nesse caso aqui é o funcionamento da malha de controle. Aqui nós temos 2 volts, nesse ponto aqui nós vamos ter 2 volts. Aqui ele vai chegar a 2,9 volts, 2,9 volts, em média a 3,3 volts, em média, né? Isso vai depender da corrente circulando, E aqui nós vamos ter aqui, né? Nesse ponto aqui nós vamos ter os nossos 12,3 volts. Então, vai ser dessa forma esse funcionamento, certo, pessoal? Então, defeito, né, pessoal? Defeito é a malha de controles aumentar, né? Aumentar essa tensão se elevar acima de 12, né? Acima de 12 volts, essa tensão se elevar. Nós vamos falar da proteção mais tarde, né? Mas elevar acima de 12, se ela tiver alta, essa tensão tiver alta, nós temos problemas aqui. Podemos ter problema neste 2 resistores, eles podem estar alterados, ou cola nesse resistor também, feito no TL, e defeito no óptico também, certo? Nós podemos ter aí a alteração também. E se caso esse resistor aqui abrir também, nós vamos ter também. Então tem vários tipos
de vários lugares que deve se analisar, não somente a malha de controle, mas também deve analisar nesse caso, o divisor resistivo da malha de controle, mas deve analisar o TL, deve analisar o óptico, deve analisar o resistor de alimentação do óptico e do TL. Tá bom, pessoal? Então, é dessa forma que você vai verificar. Agora, nós vamos falar da parte do acionamento dos 24,5 volts aqui na saída, né? 24,5 volts aqui. Por quê, pessoal? Porque aqui nós vamos ter aqui o acionamento de 24 volts e como eu falei, a corrente vai caminhando, né? Então aqui nós temos aqui nós vamos ter 24 volts, 24,5 volts, certo? Não tem 24,5 volts, mas precisamos passar para o outro lado. Para passar para o outro lado, o source para o dreno, nós precisamos polarizar o gate aqui deste MOSFET, certo? Nós precisamos polarizar o gate desse MOSFET. Para polarizar o gate desse MOSFET, a tensão aqui neste ponto aqui, ó, a tensão aqui neste ponto aqui, ela deve estar, né, nesse caso, ó, o gate daqui, o dreno e o source, né? Então nós temos uma condução aqui nesse ponto aqui, ó, né? Nós temos uma condução aqui nesse ponto. Na verdade, aqui o esquemático ele está errado, né, pessoal? O esquemático está errado. Esse transistor aqui, ele não é um transistor, né, que aonde o source estaria desse lado. Então aqui estaria o dreno, e aqui estaria o source, certo, pessoal? A entrada porque ele é um MOSFET canal N, não canal P, certo? Então ele é um MOSFET canal N, beleza? Então nesse caso aqui, ó, porque se a seta fosse para fora, aí seria canal P, então nós teríamos essa configuração. Então nesse caso aqui, ele está errado. Então para nós ter a tensão passando para o outro lado, nós precisamos polarizar aqui o gate deste MOSFET. Para polarizar esse MOSFET, eu tenho a tensão aqui de 24,5 volts. Então a corrente, aqui eu tenho aqui um resistor de 10K e a corrente ela vai fluir primeiramente por aqui nesse ponto, ó, por aqui nesse ponto. Então, se aqui eu tenho 24,5 volts, né, 24,5 volts, aqui eu vou ter menos 7. Então, aqui eu vou ter 23,7, né, 23,7,8, né, 23,8 aqui. 23,8 de início, viu, pessoal? De início. Eu tenho esse 23,8, mas por que eu tenho 23,8? Porque é o tempo de carga deste capacitor aqui, ó. No tempo de carga desse capacitor, ela vai fazer tudo isso aqui, ó. Ela vai polarizar aqui esse ponto. Então, nesse momento aqui, eu polarizei, ó, no tempo de carga, que houve uma corrente fluindo do emissor para a base, emissor para coletor. Então, eu polarizei aqui este MOSFET. Polarizando esse MOSFET, eu vou ter uma corrente fluindo aqui nesse ponto, ó, pessoal. Vou ter uma corrente fluindo aqui, com a corrente fluindo aqui nesse ponto. E essa corrente fluindo nesse ponto vai polarizar aqui este transistor. Vai polarizar esse transistor nesse ponto aqui e vai trazer aqui para este ponto aqui, ó, certo? Para este ponto, esta corrente. Então essa corrente vai polarizar aqui também. Então eu vou ter agora, eu vou ter aqui uma corrente polarizada nesse ponto e vou ter uma queda de tensão aqui, ó, certo? Vou ter uma queda de tensão, divisor de tensão ligado a este ponto e ligado a este ponto e também posso estar ligado ao Zener, certo? Então neste ponto aqui, agora eu tenho ele já praticamente quase estabilizado, mas eu preciso estabilizar. Então neste ponto aqui, pessoal, ó, vejamos que aqui nessa malha eu vou ter aqui neste ponto, de acordo com o divisor de tensão desses dois pontos aqui, neste ponto aqui eu vou ter 7,2 volts, certo? 7,2 volts neste ponto, então eu tenho mais 0,7 aqui nesse ponto. Então nesse caso aqui, ó, 0,7 eu vou ter 7,9 aqui, né? 7,9, se eu colocar aqui na frente, 7,9. Se eu tenho 7,9 aqui neste ponto aqui eu vou ter agora a tensão de, em média, né? Isso aqui 8,2 volts, né? 8,2 volts. Ó. Se eu tenho 8,2 volts, agora eu vou ter uma queda de tensão. Então não vai ser mais 23,4 aqui, porque eu tenho aqui uma DDP neste ponto e um divisor de tensão aqui neste lado. Então essa tensão agora vai ser média 9,4 volts. Então eu tenho um fluxo, uma corrente maior fluindo aqui. Então flui uma corrente maior aqui nesse ponto, cravando, né? Cravando aqui realmente a polarização deste MOSFET, beleza? Então já dá para entender que
precisa primeiro, né, vai ter uma partida, vai ter uma corrente pequena fluindo, né, e depois ela aumenta a corrente de acordo com a polarização da tensão do secundário. Então, pessoal, depois, mais à frente, no final de tudo, nós vamos falar da proteção, né, das proteções que vão ter neste circuito, né, nesta placa. Essa é a DV 32 PFL 5606. Então, pessoal, no último vídeo de todo o análise dessa fonte, aí sim que eu vou falar das proteções, como você vai fazer para que você possa fazer essa fonte funcionar sem ativar a proteção, identificar se o defeito está nas proteções. Mas agora, no próximo vídeo, nós vamos falar da fonte de LED, beleza? Então, aguardo você no próximo vídeo.